Olá, alunos. Vamos iniciar a correção da nossa atividade que foi realizada essa semana. A nossa primeira atividade pedia para que a gente representasse esse esquema visual, certo? De xícaras, primeiro utilizando a soma e depois através da multiplicação, certo? Para que isso seja feito no formato de soma, é necessário que você some a quantidade de xícaras presente em cada uma das linhas da imagem que nós estamos vendo. Então, seria 3, mais 3, mais 3, mais 3, totalizando 12 xícaras ao todo na minha imagem. Já quando eu vou fazer essa mesma interpretação, só que usando a multiplicação em vez da soma, eu preciso analisar a quantidade de xícaras presentes na linha vezes a quantidade de xícaras presente na coluna. Então, nós teríamos uma representação de 3 vezes 4. Então, isso é uma representação visual de como a gente faz multiplicação através de imagens, certo? Então, sempre vão aparecer imagens esquematizadas nesse formato ou em outros, e o foco da nossa atenção vai ser linha vezes coluna, ok? Espero que vocês tenham conseguido acertar. No segundo quesito, que nós íamos observar, né, a representação da multiplicação dessas caixas de leite, a gente segue a mesma linha. Ó, quantas caixas de leite eu tenho na linha, vezes a quantidade de leites que eu tenho na coluna. Então, nós teríamos 2 na linha, 5 na coluna. 2 vezes 5 são 10. Só que ele pede para que a gente faça a representação de duas formas diferentes. Então, a outra forma seria somente usando a troca da ordem desses fatores. Que lá na explicação da aula, lembrem bem, eu disse que a ordem desses fatores não altera o produto, que é o resultado de uma multiplicação. Então, tanto faz a gente dizer 2 vezes 5, como 5 vezes 2. O resultado vai ser 10, certo? Então, a gente observa sempre linha vezes coluna, para que a gente tenha um padrão, para que isso fique mais fácil para a gente interpretar quando os objetos de trabalho forem uma imagem, ok? Agora a gente segue a mesma linhagem, né? Aqui a gente tem a quantidade de pães que a gente pode utilizar, de forma e de leite, são 2 tipos de pães, vezes a quantidade de recheio que o nosso pão pode receber, certo? Então, significa que eu posso fazer um pão de forma com queijo, presunto, alface e tomate, certo? Eu tenho essas 4 opções para inserir no meu pão de forma. Da mesma forma que eu tenho essas mesmas 4 opções para colocar no meu pão de leite. Então, para que eu faça a representação desse trabalho em forma de multiplicação, eu vou fazer 2 vezes 4. A quantidade de pães vezes a quantidade de recheio. Então, eu posso fazer 8 formas diferentes de sanduíche, ok? E aí, aqui a gente tem o problema que fala de que Flávia tem 7 anos de idade, sua irmã tem o dobro da idade, tem o dobro da sua idade, e o pai das meninas tem o dobro da idade das duas juntas. Quantos anos tem o pai de Flávia e de Daniela? Lembrem-se que, quando a gente vai fazer a leitura de um problema, é necessário que a gente faça uma leitura pausada desse problema e vá fazendo as anotações e os cálculos necessários para dar sequência a essa resolução. Vamos iniciar. A primeira informação que nós temos é a idade de Flávia. Então, é a primeira anotação que a gente precisa fazer. Flávia tem 7 anos, né? E aí, depois a gente segue adiante. Daniela, né, sua irmã, tem o dobro da idade de Flávia. E a gente aprendeu hoje que, quando eu me refiro a dobro, eu quero que você faça uma multiplicação por 2. Então, seria 2 vezes 7, já que Daniela tem o dobro da idade de Flávia. Se Flávia tem 7 anos, seriam 2 vezes 7. Significa que Daniela tem 14 anos. Tá? Então, veja só. A gente já conseguiu descobrir a idade de Flávia e a de Daniela.
E na sequência do problema diz que o pai das meninas tem o dobro da idade das meninas juntas. Então, eu preciso juntar a idade de Flávia com a idade de Daniela, que no caso seria 7 mais 14. Eu vou juntar a idade das meninas, que vai me dar 21. E o pai tem o dobro dessa quantidade. Então, o dobro eu preciso multiplicar por 2. O pai das meninas tem o dobro da idade das duas juntas. Eu já juntei e vi que o resultado é 21. Se o pai tem o dobro, eu preciso pegar esse 21 e multiplicar por 2. Então, significa dizer que o pai das meninas tem 42 anos. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido acertar esse problema, porque ele demanda uma atenção na questão da leitura do problema, da interpretação. Realmente eu espero que vocês tenham conseguido acertar. Certo? Aqueles que acertaram, parabéns. Continuem se esforçando que a gente chega lá. Se algum de vocês teve alguma dificuldade, não se preocupe. Isso é muito normal. Né? A gente precisa ir se acostumando a raciocinar matematicamente. Vamos finalizar? Nós temos aqui o nosso gráfico, né? Vamos fazer uma leitura de gráficos para poder responder as perguntas que foram feitas. Na letra A diz assim: em qual dia da semana foram servidas menos refeições? Então, eu vou voltar a minha atenção para o gráfico e vou observar qual dessas colunas foi a menor que foi apresentada. Né? A mais baixa, a menor, foi a coluna da quarta-feira, onde só foram vendidas 75 refeições. Então, o dia em que se vendeu menos foi na quarta-feira. Na letra B, qual é o total de refeições servidas durante a semana? Então, para isso, você vai precisar somar todas as quantidades. Então, vamos lá. Ó, os 125 que foram vendidas na segunda-feira, tá aqui. Eu juntei a terça, que foi 100, com a quarta, que foi 75, coloquei aqui, tá? A quinta, 150, e na sexta, 125. Tá todo mundo aqui, tá? Eu somei todos eles. Como eu disse a vocês, eu acho melhor, até por uma questão de organização, trabalhar sempre com o quadro valor de lugar. Professor, eu preciso fazer esse quadro? Não, não é necessário. Eu gosto de fazer para você ver que a estrutura dos números precisam ser colocados um abaixo do outro, bem arrumadinho, tá? Para que a gente não calcule números errados. Vamos começar? A gente sempre começa pelas unidades. Então, eu tenho 5 mais 5, que são 10, mais 5, que são 15. Fica 5 e vai 1, ok? Aí eu tenho 2 mais 1, que são 3. 3 mais 7, que são 10. 10 mais 5 são 15. E 15 mais 2 são 17. Vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. Significa dizer que foram distribuídas durante toda a semana 575 refeições, tá? E aí você pode dizer, professor, e se eu não quiser fazer essa estrutura de soma, como a senhora fez aqui, por exemplo, né, que eu comecei 1 mais 2, que são 3, mais 7 e tal. E aí vocês vão ver que essa organização você faz do jeito que você quiser. Você poderia fazer assim, ó, 5 mais 2 são 7, 7 mais 7 são 14, 15, 16, 17. Essa ordem que você vai escolher, isso não importa, desde que você faça os cálculos com atenção, né? Como na adição eu posso mexer aí na posição dessas parcelas, eu vou escolher para somar aquele que seja mais fácil para o meu cérebro associar. Tá? Então, você pode começar por onde você quiser, desde que você esteja fazendo o somatório na coluna correta, tá? E com atenção nos números que você está trabalhando. Na letra C, tá? Cada uma dessas refeições que foram distribuídas custa R$3. Então, eu quero 575 vezes 3, ok? Vamos lá? Aí eu tenho 5 vezes 3,
são 15, fica 5 e vai 1. 3 vezes 7 é 21. Mais 1 são 22. Vai 2. 3 vezes 5 são 15. 15 mais 2 são 17. Então, significa dizer que o custo semanal dessas refeições é de R$ 1.725. O que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? Você observa que nós estamos trabalhando com os algoritmos da multiplicação. E você observa que eu fui respondendo as tabuadas e fui colocando apenas os resultados. Então, isso facilita. Agora, se por acaso eu não sei dessa tabuada de cabeça, eu preciso pegar, desenhar 3 fileiras com 5 bonequinhos cada um, para sair contando. Então, isso vai ficar muito grande, muito trabalhoso. Então, a tabuada é primordial para que você consiga entender os processos, né, com maior facilidade. Então, a gente está iniciando multiplicação, né, os algoritmos da multiplicação, problemas de multiplicação, e o conhecimento da tabuada é indispensável. Então, vamos dedicar um pouquinho de tempo para estudar tabuada. Ok, pessoal? Bons estudos e até semana que vem.